gravando. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Sou a professora Maria Thalita, né? Professora de Biologia de vocês. Então, para quem está acompanhando, quem não está acompanhando, que é bom acompanhar, a gente iniciou o Reino Animalia. Então, a gente veio sobre a classificação dos animais, né? Desculpa, a classificação dos seres vivos. E aí nós estudamos os reinos. Então, o reino Monera, tivemos o reino Protista e o reino Fungi. E a partir de hoje, nós iniciamos o reino Animalia. Na aula passada, eu fiz uma introdução sobre o reino Animalia, né? Na verdade, quais são as principais características desse reino, o que é que eles apresentam, que faz com que eles estejam no reino Animalia. E a partir de hoje nós vamos estudar os filos. Lembra? Reino, filo, ficofagos, classe, ordem. Então, existem mais de 30 filos, mas aqui no ensino médio, para o aluno do ensino médio, para o aluno que vai prestar vestibular, nós estudamos 9, certo? E hoje nós vamos estudar os 2 primeiros, filo porífera, que são os poríferos, e o filo quinidária, que são os quinidários. Qualquer dúvida pode falar ou escrever no chat, que eu estou vendo também. Então, vamos embora. Filo porífero. Quem é o representante didático animado do filo porífero? É o Bob Esponja, porque é o grupo das esponjas. Né? Algumas características gerais do filo porífero. Eles são animais que apresentam muitos poros, certo? Por isso o filo porífero é de poro, né? Também são chamados em alguns livros de espongiários. Algumas questões vai trazer o nome espongiários. Eles são animais aquáticos, né? Exclusivamente aquáticos, tanto marinho quanto de água doce. Outra forma de falar que é água doce é ducícola. Como que eles se alimentam? Eles são filtradores. Então, os poros deles, a gente vai ver que eles conseguem fazer com que a água entre, tem uma célula responsável por movimentar a água, e aí no que a água entra, vai entrando também tudo que está lá na água do mar, que basicamente é o plâncton. Lembra quem era plâncton? Tem o fitoplâncton e tem o zooplâncton, que são as algas unicelulares, que são alguns animais pequenininhos ou protozoários, certo? Na aula passada eu falei que os animais eles apresentam uma simetria, né? Seja ela inexistente, assimétrico. Então, se você vê aqui essa esponja, se você cortar ela aqui ou aqui, não vai dividir em metades iguais, certo? Então, ela é assimétrica. Mas se você vê essa daqui, ela é radial. Então, eu posso cortar ela em vários cortes e eu vou dividir em metades iguais. E eles são um organismo sésseis, ou seja, são fixos no solo, no substrato, na pedra. Ok? O que é que tem mais para a gente saber? A principal característica desse grupo, uma das principais, né? É saber que eles são os únicos animais que não formam tecidos, logo não formam órgãos. Então, eles são chamados também de parazoários, que porque eles não formam tecidos. Tu vai ver que a partir do próximo já forma tecido, então são metazoários. Porífero não forma tecido. Só você lembrar, uma esponja não tem tecido, certo? Mas eles têm células especializadas que são independentes, porque um tecido é quando você tem células especializadas que são dependentes, certo? Por isso que não forma tecido. É um animal com uma biodiversidade imensa, mais de 10 mil espécies.
pode ser bem pequenininho e pode ter metros de comprimento, um único organismo, e eles estão na Terra desde muitos milhões de anos, né? 4,6 bilhões de anos. Ou seja, quando você vê uma esponja do mar, você fica mesmerizado, você fica impactado. Como que aquele indivíduo sobreviveu a tudo, tá aqui na Terra, muito antes de qualquer coisa. E eles são assegmentados, ou seja, eles não têm divisões, né? Cabeça, tronco, membros, não tem. São um organismo único. Morfologia. Tem que saber. Tem que olhar isso aqui e saber que você está vendo um organismo do filo porífero. Então, olha só. Muito, muito, muito importante. A gente tem aqui o ósculo. Ósculo é um orifício. Também tipo uma boca, significa isso. O ósculo é a parte principal dessa, como se fosse a boca do animal. Vai ter uma cavidade. Lembra que cavidade se chama cele, né? Então é uma espongiocele, cele dos espongiários, espongiocele. Também chamada de átrio. Átrio também é cavidade, a gente tem os átrios no coração, né? E aí tem essas células aqui, muito importantes. A gente vai ver uma por uma. Tem os coanócitos, certo? Tem os amebócitos e tem os pinacócitos. A gente vai ver que eles têm um mesênquima, que é uma região gelatinosa, tem os poros, certo? E eles vão ter um esqueleto, um tipo de esqueleto, né? Porque como que eles são assim durinhos? Se eles não tivessem, fosse só um monte de célula, podia ser só uma massa. Assim. Esse esqueleto pode ser de espículas, calcárias ou silicosas, a gente vai ver lá na frente. Então, olha, os poros entra água e o nutriente. O que é o nutriente? Plâncton. E muito importante, é saber por onde a água entra, por onde a água sai. A água vai entrar pelos poros laterais e sair pelo átrio. Então, a água vai estar sempre fazendo esse sentido aqui. Apesar daqui o ósculo seria a boca, mas a água vai estar nesse sentido aqui. Tem que saber tudo isso, tá? Por um tempo, até vocês terminarem biologia no ensino médio e fazerem um vestibular de vocês. Depois você esquece isso. Aqui é um cortezinho daqui, ó. A gente vai pegar um pedacinho desse aqui e aqui a gente vai ver um zoom. Deu um zoom. Olha só, aqui a gente tem um poro em azul escuro, que é por onde entra a água. A água vai entrando pelo poro. Em laranja, tem essa célula achatada chamada de pinacócito, que é o revestimento, certo? Esclerócito, nem em todo lugar cobra, mas é uma célula que produz as espículas. O amebócito, que é uma célula que vai dar origem a outras células e gametas. Então, aqui ó, a gente vê um gameta. As esponjas produzem gametas. Podem produzir gametas. E essas células aqui, amarelinhas, com uma sainha e uma cauda, são os coanócitos, certo? Apesar de não formarem tecidos, mas a gente tem essa vontade de dar o nome de tecido quando a gente vê as células juntas. Então, alguns autores falam de pinacoderme, porque é a parte onde tem os pinacócitos, coanoderme, que é a parte onde tem os coanócitos, derme de tecido. Tá errado a ideia de que é um tecido, mas tá errado dizer que é um tecido, mas dá uma ideia de tecido. E aqui no meio dessa galera vai ter tipo uma matriz, vai ter uma matriz em azul claro, que é uma matriz gelatinosa chamada mesogleia, certo? Vocês vão anotar tudo isso. Agora eu sei que pode ser um pouquinho rápido, mas essa aula vai ficar gravada, vocês vão anotar tudo isso que eu tô falando,
Então, aqui a gente tem um exemplo de esponja, certo? Veja que a água sai pelo ósculo. Aqui temos as espículas, que é o que dá a estrutura, os poros por onde entra a água. Poro entra a água. E a cavidade que se chama átrio. Vamos dar um zoom, vamos ver de novo. Aqui, ó, pinacóstos, espículas, amebóstos e poróstos. E agora a gente vai ver um por um. A mesma imagem, mas a gente vai parar e falar de cada um. Então, o porósto é uma célula, ela, na estrutura dela, ela tem um poro, e esse poro ele é capaz de regular se ele vai estar mais aberto, se ele vai estar mais fechado. Qual a função dele? Regular a entrada de água, certo? Porósto, fácil. O próximo que a gente vai ver aqui é o que fica no revestimento externo. Então, nesse revestimento externo, a gente tem o pinacósto. São células achatadas, né? As células da nossa epiderme também são achatadas, né? Para dar essa resistência, essa proteção, esse revestimento. Pode ser chamada de pinacoderme, mas não é um tecido verdadeiro, não é. Porque elas são independentes, elas não estão trabalhando totalmente juntas. Pinacósto, célula achatada, revestimento, proteção, certo? Proteção externa. As espículas, que a gente vê aqui, é a sustentação, é o esqueleto, sustentação da estrutura. Então, como eu falei para vocês, os esponjóstos secretam, né? Pode ser de fibra ou de espongina. A fibra e espongina, na verdade, é também uma estrutura que fica nessa posição de esqueleto. E o esclerócito vai secretar propriamente as espículas, que pode ser de sílica, bicarbonato de cálcio ou de bicarbonato de cálcio. Ok. O que é que tem que saber? Espícula, sustentação esquelética. Quem produz a espícula? Os esclerócitos. A amebócito é uma célula muito importante porque ela é totipotente. O que significa dizer que uma célula é totipotente? Significa dizer que ela pode originar qualquer outra célula. Então, seria a célula tronco das esponjas, certo? E elas ficam aqui nessa matriz gelatinosa, que é a mesogleia, mesoílo. Além de formar qualquer célula, é o amebócito que vai formar gametas, certo? Forma gametas. E isso significa que eles têm uma reprodução sexuada. Além disso, elas vão participar da nutrição, certo? A gente vai entender qual a participação delas. Vamos aqui para o próximo. O coanócito. Coanócito é uma das células mais emblemáticas, mais assim, mais cobradas, porque ela tem uma característica bem específica desse filo. Então, ela é essa célula que parece uma peteca, né? Tem esse colarinho, tem esse flagelo. E qual a função dela? Ela é responsável por obter partículas orgânicas, ou seja, pela nutrição. Como? Ela vai fagocitar. Aqui, o que é fagocitar? É englobar. Você tem a célula e aqui eu tenho um nutriente. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho um nutriente. E aí a célula fagocita o nutriente dentro da célula. E com esse flagelo, ela gira formando uma corrente de água. E aí, formando a corrente de água, vem ó, só trazendo o que está lá no mar ou no rio para ela. Como eu falei, pode ser também considerado esse revestimento interno
coanoderme. Então, olha isso. A água vem entrando aqui, tchurururu, entra muita água, entra muita água. Aí aqui dentro tá cheio de água do ambiente. Aí tá vendo? Aqui nessa parte mais escura é esse átrio. Então, a partir daqui, de tudo que tá aqui, essas células vão se movimentar e fazer com que venha as partículas. E aí entra aqui nesse colarinho e desse colarinho a célula consegue fagocitar. Então, com relação à fisiologia, é tudo muito simples, né? Porque são animais simples. Não significa dizer que eles são menos evoluídos. Um animal que está sobrevivendo na Terra há 4,6 bilhões de anos, que são animais extremamente evoluídos para a função deles. A gente não conseguiria ficar dentro do mar pegando partículas e sobrevivendo bilhões de anos. Então, eles são extremamente adaptados a isso e eles precisam serem simples assim para viver, entendeu? Não somos melhores que os esponjas. Então, olha só, a respiração, a excreção e a circulação é por difusão. Mais concentrado, menos concentrado, vai difundindo. A digestão, isso é muito importante. A digestão é intracelular. Então, sempre nos grupos que a gente vai falar, a digestão é o quê? É intracelular ou é extracelular? É os dois. Lembra, no fungo era extracelular, porque o fungo liberava as enzimas e depois absorvia tudo pronto. Aqui a digestão é intracelular. Quem faz essa digestão? Tanto os coanócitos, né, quanto os amebócitos participam dessa digestão. Então, no coanócito, ó, vê aqui, o flagelo se movimenta, atrai as partículas, e aqui é filtrado, né, a água vai passando e as partículas entram. As partículas entram, formam vacúolos digestivos, que são bolsinhas, né, membranas com nutrientes, e aí do coanócito passa para o amebócito. A digestão também vai acontecer dessa forma aqui, ó. Por exemplo, aqui entrou aqui um protista. O que é um protista? Um zooplâncton, um protozoário marinho, ou de água doce, entra, ele é todo quebrado por enzimas, e o que não for mais utilizado para a célula é liberado, certo? Se chama exocitose. E aí vai sair também lá pelo ósculo. Tudo que vai saindo por cima. Eles não têm sistema nervoso, porém, eles têm uma sensibilidade, né? Isso aí vai ter em lugares que vai dizer que eles não respondem ao estímulo e tem lugares que diz que responde. Se disser que responde, é o ósculo, é a parte, né, o ósculo, ele pode ser sensível ao toque, sabe? Você toca, ele dá uma fechadinha. É isso. Fisiologia com relação à reprodução. Então, já falei que eles podem se reproduzir de forma sexuada, formando gametas, mas eles também podem se reproduzir de forma assexuada, através de brotamento, regeneração e gemulação. Vamos ver uma imagem de cada um desses. E eles também podem se reproduzir de forma sexuada, formando gametas. A fecundação é interna, então vai ter animais de fecundação externa e vai ter animais de fecundação interna. Esponjas interna. E eles vão formar uma larva que se chama anfiblástula. Então, quem faz vestibular, esse tipo de informação é muito importante. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão montar tabelas, colocar a produção do poríferos, é assim, assim, assado, forma um anfiblástula. Porque pode ser que lá no vestibular tem uma pergunta assim, o nome da larva do porífero é, aí bota anfiblástula e bota outras larvas de outros animais. Tem que saber, anfiblástula. Brotamento, né? A gente já viu isso? A gente já viu isso? Em fungos, isso. Vai formando um novo brotinho, um novo C, aquele C cai
e ali já virou um novo organismo, beleza? Outra forma é a gemulação. Então, pega aqui células, os amebócitos, né, que são capazes de regenerar todas as outras células, faz uma proteçãozinha de espícula, certo? E forma tipo um esporo, que a gente viu também, esporo em fungo, a gente viu em cianobactérias. Então fica lá até que haja condições de poder viver de novo. Aí tira as espículas e vive. E outra coisa muito importante, esses animais, eles são capazes de se regenerar. Se você pega uma esponja do mar, quebra ela em duas, cada um pedaço vira um novo ser. Se você passar ela numa peneira, cada farelinho vai virar um novo ser. Não estranhamente, então aqui é 4,6 bilhões de anos. É muito tempo, né, gente? Talvez a gente não consiga nem fazer um quarto disso. Provavelmente não. Do jeito. Não. Do jeito que a gente está acabando o planeta, nem um centésimo. Com relação à reprodução sexuada, a gente vai ter a formação dos gametas, certo? Foca aqui no mouse. Vai formar tanto o óvulo quanto o espermatozoide, certo? Dentro mesmo das esponjas ocorre a fecundação. E essa fecundação, o zigoto, dá origem a uma anfiblástula, a uma larva. Essa larva, ela é liberada pelo ósculo, ali saiu a larva. Aqui é ela, tá vendo? Ela é uma larva ciliada, certo? Então, ela se movimenta. Em algum momento, ela se fixa no substrato, certo? E dá origem a uma nova esponja, que vai, então, passar por tudo isso de novo, a não ser que ela precise se dividir por brotamento. Isso é muito importante vocês saberem. Todo dia tem que saber isso, todo dia. Se eu tenho reprodução sexuada, eu estou juntando núcleos. Então, eu estou dando a oportunidade do DNA se misturar. Então, eu estou aumentando a variabilidade genética. Quando tem reprodução sexuada, os indivíduos são um pouquinho diferentes. Quando eu tenho assexuada, são idênticos. Clone, 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 clone. Isso é bom porque é mais rápido, a assexuada. Mas, tipo, se é todo mundo igual, acontece uma catástrofe. Todo mundo é sensível, todo mundo morre. Aí foi ruim. Mas se eu tenho indivíduos diferentes, acontece uma catástrofe, vai morrer uma parte. A espécie vai continuar. A biologia é um pouco egoísta nesse sentido. Individualmente, a gente não é nada para a biologia. Nós só significamos alguma coisa por em espécie. Mais ou menos isso. Não, essa frase não pode ser levada tão a sério sempre. Classificação. Não é muito cobrado isso, mas vamos ver. O porífero ele pode ser calcário, né, com relação às espículas. Então, são espículas de carbonato de cálcio, é calcário. Então, são animais marinhos. São essas espículas aqui nesse formato. Pode ser hexaquitinelide, hexaquitinelida, que são esponjas do mar. Esse também chamada de esponjas de vidro, porque ela tem essa elas parecem de vidro pela cor delas, né, meio transparente, e são espículas silicosas. Então você vê aqui, ó, parece um bocado de farpa. Esse aqui machuca pra caramba. Se você passar assim na pele, é complicado, dói muito. E eles podem ser também desmospongiais, né, que é a maioria, que a gente consegue mais ver, são fibras de esponginas. Não tem as espículas, tem espongina, que é um outro tipo. A gente viu lá na frente, né? Que pode ser a espongina e as fibras de espongina, na verdade, produzida por um tipo de célula.
Esse aqui também é uma classificação muito importante, certo? Porque os poríferos podem ser mais simples, com essa forma asconoide, né? O asco é essa forma assim de saco. Ciconoides, onde ele vai ter uma variação mais nas extremidades. Aqui é o quê? Quando eu faço quando eu tenho essa estrutura aqui, qual a diferença dessa para essa? Aqui eu tenho a oportunidade de ter mais poros e de estar em mais contato com o ambiente, certo? E essa leuconoide também é uma estrutura mais complexa. Então você vê aqui, ó, todas têm o átrio, né? Na leuconoide você vai ter mais câmeras, são câmeras como se fosse uma especialização. Dá mais chance ainda do porífero da esponja conseguir mais nutrientes. De toda forma, a água entra pelos poros e sai pelo átrio, né? E você vê aqui você vê a água entrando e ela fica num local mais específico, dá mais chances para que seja obtido o alimento. Então, você tem canal radial nesse ciconoide. Então, ó, S, ciconoide. S. Vai ter essa estrutura aqui que parece as vilosidades do intestino. Asconoide é um asco, né? Ciconoide, o S. E leuconoide é a forma mais complexa, com câmeras, né? Com pequenas câmeras. Então, lembrando do ciconoide, acho que fica mais fácil lembrar dos outros dois. Aqui eu deixei um quadrinho para vocês que eu roubei, peguei emprestado do professor Guilherme. Ele é um professor que tem um canal muito bacana no YouTube e ele sempre traz um mapa mental, tanto no Instagram dele ou os quadros dele. E esse aqui eu vou deixar para vocês, quem quiser reproduzir e ter como uma fonte de estudo. Que aí ele traz as principais informações em um quadro só. Vocês dão uma pausa quando estiver lá no YouTube e fazem o de vocês. Eu coloquei aqui uns exercícios, certo? Eu não vou pedir a participação de vocês agora, por quê? Porque a gente ainda tem a segunda parte da aula. Mas prestem atenção como que a gente pode cobrar. Então, olha só, as esponjas são animais que vivem no ambiente marinho e na água doce, alimentando-se por filtração. A água nesses seres entra pelos poros presentes no seu corpo e saem pelo, todo mundo respondendo mentalmente, átrio. Desculpa, gente. Ósculo. No átrio é onde fica, professora, vou até beber uma água depois dessa vergonha. No ósculo, por quê? Coanócito é célula, porócito é célula e pinacócito é célula. Então, ósculo. Ok. O corpo das esponjas é revestido externamente por células de formato pavimentoso, achatadas. Como é o nome dessas células? Ósculo, a gente já viu que é por onde a água sai. Coanócito é a que tem a saia. Porócito é a que tem um poro. E pinacócito é a que reveste. Então, aqui, letra D. A reprodução dos poríferos pode ocorrer de maneira assexuada ou sexuada. Em um dos tipos da reprodução assexuada, ocorre a formação de uma expansão que dará origem a outra esponja. Como é o nome disso? Uma expansão? É gemulação ou é brotamento? Brotamento. Regeneração é quando você destrói ela. O principal papel dos coanócitos, quem é os coanócitos é o que tem a sainha. Lembra aquela sainha de filtrar? Coanócitos, transportar a substância para todo o animal? Não. Quem faz isso aqui são os amebócitos. Originar elementos reprodutivos, quem faz isso aqui é o amebócito. Formar esqueleto dos animais, quem faz isso aqui são... Esqueci, são as células que formam as espículas. Provocar a circulação de água no animal, correto. Dar origem a outros tipos de célula, amebócito. As características abaixo que condiz
que não condiz com os poríferos, então tem que ficar muito atenta com isso, porque eu também caio muito nisso, eu também faço prova. Então, não condiz com porífero. Respiração e excreção por difusão direta, sim. Obtenção de alimentos a partir de partículas trazidas pela água que penetra através do ósteo. Penetra através do ósteo? Não, né? Poro. O ósteo é por onde sai. A gente viu isso na questão anterior. No ambiente aquático, são presos ao fundo, são sésseis, sim. Células organizadas em tecidos bem definidos. Gente, também não. Essa questão aqui, ela tá... Na verdade, assim, a considerada errada é células organizadas em tecido bem definido, né? O nome ósteo pode ser um nome também para poros, mas é uma questão que foi meio esquisita. Porém, com certeza, não é uma célula com tecidos, certo? E é uma célula com alta capacidade de regeneração. Identifique as características que tornam os organismos do filo porífero bem diferentes de outros animais. Não podem se reproduzir? Podem. Suas formas adultas são sésseis? Sim. Não respondem a estímulos externos? Aí fica aquela dúvida, né? Alimentam-se por filtração? Sim. Suas células não são organizadas em tecidos. Então, preste atenção. O que é que ele quer saber aqui? O que torna mais diferente de todos os animais é que as células não são organizadas em tecidos, porque todos os outros são. Então, alimenta-se por filtração, não responde a estímulo externo, é o que eu falei para vocês. Responde, mas muitos autores dizem que não. Formas adultas são sésseis? Sim. A gente vai ver que alguns quinidários também são sésseis. Então, eles não são os únicos. Aqui está o gabarito, tá? E agora a gente vai tentar falar rapidinho do filo quinidário. Então, provavelmente essa aula vai dar mais do tempo de vocês. Quem puder continuar assistindo, assiste. Quem não puder, se precisar sair de 11 horas, né, eu vou entender. Mas eu vou continuar gravando e essa aula fica disponível para vocês lá no YouTube. Então, o filo quinidário são essas queridinhas aqui, que a gente tem um pouco de medo, porque elas machucam, e vamos saber como que elas machucam. Então, os quinidários são organismos de corpo mole, de uma forma geral. Quando você vê um quinidário, você vê uma coisa gelatinosa, uma coisa com bastante água. Então, antes, e em algumas questões de vestibular, vocês vão ver que eles chamam esse filo de celenterados, certo? Então, os celenterados, por quê? Porque eles são os primeiros animais que têm uma cavidade. Viu? Eles têm a cavidade, que é aquela que eles formam a gástrula, que a gente falou isso na outra aula, assiste lá. Também esse nome quinídeo, quinídeo significa urtiga, do grego, porque ele queima. Vamos ver por que que queima. São animais exclusivamente aquáticos, então olha só, a vida não começou ali na água, a vida das plantas também começaram na água, que foram as algas, né? E um ancestral comum deu origem às briófitas, a gente vai ver isso. E os primeiros animais também viviam exclusivamente na água. E os quinidários são predominantemente marinhos. Podem ter alguns de água doce. Aqui a gente já começa a falar sobre as coisas que a gente falou na aula passada. Eles são diblásticos. O que é diblásticos? São os animais que formam os primeiros dois tecidos, né? Que são a ectoderme e a endoderme. Porém, eles são acelomado. E isso é óbvio, porque para ser celomado, pseudocelomado, tem que ter a mesoderme. Então, assim, na verdade, alguns professores, alguns pesquisadores entendem que falar que os quinidários são acelomados é errado. Por quê? A gente só fala de celoma quando a gente tem a mesoderme
e aqui não tem mesoderme. Só tem ectoderme e endoderme. Tá vendo? Eles chegam até aqui. Aí eles param, não formam mais mesoderme. Tem uma simetria radial, a maioria. Como é a simetria radial? Se eu cortar aqui, cortar aqui, 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 assim, ó. Se eu pegar como se fosse uma maçã, cortar assim, 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 eu sempre divido em duas partes iguais. E eles podem ser solitários ou em colônias, certo? Isso também a gente vê bem quando vai estudar a relação entre os organismos. Com relação também a algumas características gerais, eles podem ter esqueleto calcário e eles são os primeiros animais que apresentam uma espécie de fibras musculares, porque eles se movimentam, né? Começou a surgir aqui. Não possuem sistema circulatório, excretor nem respiratório. É tudo por difusão, certo? Qual a novidade evolutiva? Presta atenção. Toda vez que a gente está estudando os animais, a gente vai estudar novidades evolutivas. O que significa isso? Uma característica que surgiu nesse animal aqui. Surgiu nesse porque não tinha nesse. Lembra quando a gente estudou cladograma, né? Que aí tem aquela raiz, aí tem os clados, né? Os ramos. E aí, toda vez que surge uma nova característica importante, é um novo grupo. Então, qual é a novidade evolutiva? Vai ter uma cavidade gastrovascular. Por isso que eles são celenterados. E eles apresentam também células glandulares, além de apresentar uma rede difusa de células nervosas. Um princípio do sistema nervoso. Não é um sistema, mas é umas células nervosas, não é neurônio, mas são as células nervosas, que aí, se você tocar neles, eles se mexem, eles já conseguem responder ao ambiente. Principais representantes. Corais, como a gente vê aqui, ó, esse aqui é o coral cérebro, que parece um cérebro. Maravilhoso, né? Maravilhoso demais. Coral cérebro. A gente tem as águas vivas, lindas, incríveis. As anêmonas, lá do Procurando Nemo. As caravelas e as hidras, que são bem pequenininhas, mas na frente tem uma foto dela. As caravelas são esses organismos aqui boladões, né? Que tem essa parte aqui inflada e essa outra parte aqui embaixo. E aí, quando a gente estudar relações, a gente vai ver que cada um desses partes aqui são indivíduos diferentes. Mas vou deixar isso para quando a gente estudar relações entre os indivíduos. Deixa eu ajeitar aqui o tamanho. Pronto. Morfologia. Então, assim, esse grupo ele vai se apresentar de duas formas distintas, certo? Tanto, gente, quem for saindo, agora se ficou, coloca o nome, tá? Porque se precisar da chamada, tem um nome na mensagem. Então, eles podem ter esse formato aqui, que é chamado de pólipo, que é um formato céssio, fixo, é um tubo, um pólipo, ou eles podem apresentar esse formato medusa, que é assim, certo? E é natante. Natante é porque nada. E tem alguns organismos que vão ter essas duas fases, tanto pólipo quanto natante. Todas elas vão ter boca, não tem ânus, só tem boca, certo? Tem a boca, tem os tentáculos, tanto assim quanto assim. Vai ter essa cavidade gastrovascular, que é uma coisa que tem em todo o grupo, e vai ter a epiderme, certo? A gastroderme, que a ectoderme virou a gastroderme, e a mesogleia, que é uma matriz. Aí, ó, o que mais que a gente tem que saber? A mesogleia une a epiderme e a gastroderme. O que ela é? Uma massa gelatinosa, que dá suporte. Então, seria
o esqueleto flexível. É um suporte. Ela já é toda meio molenga, mas ela não é assim. Ela tem uma estrutura, né? Então, apresentam na epiderme, vão apresentar células mioepiteliais, mio de músculo, de movimento, vão apresentar células intersticiais, que são totipotentes. Quem são as células totipotentes do porífero? Os amebócitos. E apresentam células sensoriais, que são as primeiras células nervosas. E elas são sensíveis ao quê? Ao toque, né, que é mecanoreceptoras. Quando é mecânico-receptoras, mecanoreceptoras é o toque. Foto de luz, então também elas respondem à luz. Oi, Júlia, a aula vai ficar gravada assim. E quimiorreceptoras, então, se tiver uma substância química no meio ambiente, elas também tendem a compreender isso. Elas vão identificar. E uma célula também sensorial é o quinidócito, que é uma célula muito importante. Não tem, que eu falei, a célula do grupo é quinidócito. A célula do grupo, aquela célula principal que chama a atenção do porífero é o quê? A da sainha, o coanócito. E aqui é o quinidócito. E as células glandulares formam muco, que eu falei que tem nelas, né? Que é quando você pega nelas, fica aquela coisa melequenta, células glandulares. Vamos estudar um pouquinho aqui da morfologia. Então, aqui a gente tem aqui um pólipo e aqui a gente tem a medusa, né? Só para a gente ver aqui mais ou menos como aparece. Tem aqui essas células da epiderme, certo? O que mais tem aqui? As células intersticiais, que estão aqui entre as células de epiderme, que podem dar origem a novas células. Tem o quinidócito, tá vendo aqui? Quinidócito. Já vamos ver um pouquinho dele. E a gastroderme, que fica interno. Olha só como é até um pouco parecido com o que a gente viu lá nos poríferos, né? Que eram os pinacócitos e aqui os coanócitos, porque ó, tem flagelinhos. Né? Então a gente tem essas células, né? Tem as células da glandular que vão soltar um muco. Isso é bom também para pegar as partículas. A partícula alimentar aqui, ó, está sendo fagocitada, formando um vacúolo digestivo, pessoal, e o vacúolo aqui, gastroderme. E aqui, essa parte aqui, é a parte, o vacúolo, essa região aqui, que a gente chama de cavidade gastrovascular. Com relação aos quinidócitos, vocês anotem aí que eles podem também ser chamados de quinidoblastos. Quinidoblastos, certo? Onde a gente vê eles? Nessa caravela aqui, que é muito emblemático, né? Quando alguém se machuca com a caravela. A função, na verdade, pode ser de proteção, mas principalmente proteção também, muito. Mas principalmente é para pegar uma presa. Então, nessa parte aqui, que é a parte que mais machuca, a gente tem o quinidócito. Então, olha só, o quinidócito, ele tem essa estrutura em forma de cápsula e ele tem um gatilho. Esse gatilho aqui que vai, né, sentir que ele precisa mandar a informação para a célula que tem que liberar. Libera o quê? Libera essa cauda aqui, ó. Vai ter um tubo novelado com uma cauda. E esse opérculo é uma abertura, né? Uma tampa, uma porta. Quando tem a necessidade, isso estoura, né? Isso vai para fora, tipo como uma chicotada. E aí você fica aqui com essas estruturas aqui de estilete que machuca, né? São espinhos. E essa lança também, ela é evertida. Então, dá uma chicotada com espinhos na presa.
né? Seja para se alimentar, seja para se proteger. Então, não libera uma toxina, não tem veneno, só machuca. E aí você tem dezenas de centenas disso. Quando dá a chicotada, vem tudo de uma vez. Aí ali causou a inflamação pela lesão mesmo na pele. Com relação, aqui ó, ele pegando a presa. Então, quando a gente pega uma água viva, né, ou um desse aqui, que é uma caravela do mar, se a gente pegar por cima, geralmente não se machuca. Por quê? Porque não tem esses quinidoblastos, esses quinidócitos. Então, eles possuem apenas boca, como eu falei, são carnívoros, comem principalmente crustáceozinho pequenininho, né? Com relação à digestão, ela é extracelular. Então, a gente viu que lá desculpa, aqui é extra e intracelular, tem duas fases, né? Lá no porífero é só intra, aqui é extra e intra. Por quê? Por que extra? Porque já tem uma cavidade. Nós, humanos, também. É tanto extra quanto intra, porque a gente tem a cavidade da gente, que é o estômago, já começa a quebrar tudo aqui no estômago, e aí quando tá quebrado, bem quebradinho, entra na célula e lá termina a digestão. Então, a digestão extracelular ocorre na cavidade gastrovascular. E nessa cavidade já vai ter coisas que tem em nós mesmos, tem enzimas, proteases, lipases, quitinases. Então, a gente vai ver que vai tendo uma evolução ali entre os animais, né? Então, são animais que também estão aqui no planeta Terra há mais de 4 bilhões de anos. Como acontece a digestão intracelular? Bem semelhante à nossa, né? Absorve o que já foi quebrado pelas células da gastroderme, lembra que elas têm, que eu mostrei para vocês a imagem, e aí depois que tá tudo quebradinho, vai difundindo, vai enviando célula a célula. Em nós e em outros seres que a gente vai ver. Quando tem sistema circulatório, joga na circulação e manda para todo mundo. Que, né, a gente precisa do que chega aqui, cada célula, da ponta do dedo a ponta da cabeça, precisa disso. Então, se fosse para mandar célula por célula, a gente não tinha capacidade de fazer tudo isso que a gente faz. Alguns quinidários, como a hidra, que é um organismo bem pequenininho, eles podem fazer uma endossimbiose com uma alga, e aí a alga tem o quê? Fotossíntese, produz a própria comida. Aí produz para ela e vai dando um pouquinho para a hidra. Então ela protege a alga fica na hidra, feliz, e a alga alimenta a hidra. Mas isso é só uma observação. Então, similar aos poríferos, respiração, excreção, circulação, é tudo por difusão. Então, a respiração vai captando oxigênio, né? Epiderme e gastroderme, certo? Excreção, também a célulazinha vai e excreta. Circulação, difusão, então vai passando de célula a célula, só que ele já tem um sistema nervoso, pode ser chamado assim, difuso, né? Ou seja, não é organizado, não tem um centro e vai para os locais, não. Ele vai acontecendo difusamente. Então, tem neurônios não polarizados, os nossos são polarizados, né? Que tem uma parte diferente da outra. A condução é lenta, e eles apresentam órgãos sensoriais. Na verdade, ele apresenta esses ocelos, esse aqui não é bem assim, é só uma imagem didática, chamados de roupalhos, e elas conseguem, esses organismos conseguem ter sensibilidade à luz. Com relação à reprodução, eles são um monte de coisas. Eles podem ser dioicos, ou seja, o feminino e o masculino, eles podem ser hermafroditas, feminino e masculino num organismo só. Podem ter reprodução sexuada, com trocas de gametas, ou assexuada, quando um organismo origina o outro idêntico. A fecundação pode ser interna ou externa. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto.
Então, ali, chegou ali, eles decidiram fazer tudo. Se for assexuada, a gente já conhece duas formas, que é o brotamento, forma o broto, a regeneração, né, que um pedacinho pode gerar um organismo todo, e também pode acontecer a estrobilação. Vou mostrar o que é. E sexuada, a fecundação cruzada, quando, por exemplo, um organismo e outros, dois organismos diferentes, eles formam essa fecundação, ou pode ser metagênese, por alternância de geração. Vou mostrar. Aqui a gente tem uma reprodução sexuada, que é uma hidra. Então, a gente tem um organismo masculino e um organismo feminino. Aí, ó, o organismo masculino tem um testículo que libera os espermatozoides e vai lá nos ovários, certo? Forma aqui um zigotinho. A gente poderia achar que isso aqui era um brotamento, né? Mas, ó, também pode ser de forma assexuada e forma a hidra. O que eu falei para vocês também, nesse aqui, a gente tem uma alternância de gerações, porque tem tanto o organismo em formato de pólipo quanto de larva, né, que é a medusa. Então, a gente vai ter a formação dos gametas, certo? Tem a fecundação e forma a larva. O nome dessa larva aqui é uma plânula, porífero anfiblástula, quinidária plânula. E aí ela se fixa e forma o organismo céssio. Então, a gente tem uma alternância de gerações. Vai ter tanto o pólipo quanto a medusa. Esse aqui também é um tipo de hidra, né? Uma hidrozoa obélia que fala. O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Ficou meio ruim essa figura, né? Deixa eu ver se eu dou um zoom. Então, fase polipóide é a fase dominante. Essa fase aqui, ela vai aparecer só quando está na fase de reproduzir. Então, aqui, ó, libera esse serzinho aqui. Então, a produção dessa medusa, tanto feminina quanto masculina, ela ocorre de forma assexuada. E aí, essa forma aqui, que veio, que é um clone desse aqui, um clone genético, que vai dar origem aos gametas e vai dar a reprodução sexuada. Então, a gente tem uma alternância de gerações. Esse aqui é diploide, esse aqui é haploide, aqui é assexuado, aqui é sexuado. O que mais que a gente viu? Sim, aqui é uma reprodução assexuada específica desse grupo, que é estrobilação. Você tem aqui um organismo, né, tipo pólipo, que se chama esse fístoma aqui, e cada pedacinho dele vai poder dar origem a uma larva chamada éfira. Essa éfira cresce, que vira a medusa. Nesse tipo aqui, no grupo Scyphozoa, a medusa é o que dura mais. Então, é a fase predominante. Aí a medusa forma gametas, que fecunda a larva plânula, e aí dá origem a um pólipo, e aí segue, certo? O Anthozoa, que é uma outra classe, pode se dividir em bipartição, né, uma reprodução por fissão. Eu nem coloquei lá no outro slide, mas também pode ter. Basicamente, tem que saber que a reprodução de quinidárias é bem diversa. Pode ter alternância de geração, pode ser assexuada, sexuada, estrobulação, brotamento, certo? Hidrozoa, Scyphozoa, Anthozoa e Cubozoa são as 4 classes principais vivas atualmente. Então, hidrozoa são as caravelas e hidras, que elas são microscópicas e pequenininhas. Águas vivas, né, que é aquele quinidário que a gente lembra mais. A Anthozoa são as anêmonas e os corais, as anêmonas que o Nemo mora, lembra? E os corais. E a Cubozoa
são esses que têm esse formato de cubo, e eles são um dos organismos mais perigosos do planeta. Eles têm um contato muito letal, né? Depois, se quiserem dar uma pesquisada, acho que são considerados os animais mais perigosos do planeta. Sobre a importância, então, as caravelas, né? Elas são colônias. Então, falei para vocês, é um pouquinho complicado de entender, mas isso aqui não é um organismo só, são vários. Então, elas são uma colônia formados por quinidários. E elas são muito importantes, e têm uma importância médica porque causam muita queimadura, né, em pescadores. Quem causa isso? Os quinidoblastos, os quinidócitos. É uma importância médica, né? E a importância ecológica é que no local onde tem os quinidários, que são os recifes de corais, é um local muito rico, com uma grande biodiversidade. Então tem alga, e ali junta, lembra, tipo, Nemo e acho que procurando Nemo, que tem, principalmente. Ele, vamos para os corais, é onde tudo acontece, é onde a vida acontece. Então vai ter esponja, vai ter quinidário, e aí vai ter peixe, vai ter tudo. Então tem uma enorme biodiversidade e uma produtividade biológica. E são super sensíveis. A temperatura do ambiente do planeta aumentando, eles vão morrendo. As toxinas que chegam nos recifes, a poluição vai matando, e isso vai destruindo a diversidade. E não mata só o que está ali, vai matando todo mundo. Porque ali vai ter a alimentação para os peixinhos maiores. Se eu não tenho mais alimentação para o peixinho maior morre. Aí o outro peixinho maior acima dele morreu. E ali vai matando todo mundo, né? Então, a biodiversidade e a produtividade biológica aqui é imensa e muito importante. A gente está acabando, vou só fazer algumas atividades aqui e já falo com você. E aí a gente conclui. Então, olha. Que nome recebe a célula típica dos quinidários, que atua na defesa e captura da presa por esse animal? Tá aqui, quinidócito, certo? Sabemos que os quinidários apresentam duas variações em seu plano corporal, lembra? Uma céssio e uma natante. Quais são? A céssio é o pólipo e a natante é a medusa. Viu só? Muito fácil, né? Agora que vocês já tiveram uma aula. O filo quinidária apresenta, entre outras características, respiração realizada pela superfície corporal? Sim. A ausência da cavidade gastrolar? Não. Eles têm cavidade gastrolar. É a característica que surgiu nesse grupo. Embriões com 3 folhetos germinativos? Não. Só tem 2. 3 folhetos vai ser próxima aula. Próximo grupo. Corpo com simetria bilateral? Não. Radial. Lembra? Eles são redondinhos, então posso cortar em vários. Sistema nervoso ganglionar? Não. Sistema nervoso difuso. Gânglio só surgiu depois, certo? Os quinidários são animais diblásticos, certo? Que apresentam duas formas básicas, medusa e pólipo. Podem ser classificados em 3, né? A gente viu até 4 lá. A gente viu essa classe turbelária? Não. Vimos hidrozoa? Trematoda? Não. Cifozoa? Sim. Cefalópoda? Não. Monoplacófora, não, a gente não viu isso. A gente viu hidrozoa, cifozoa e antozoa, certo? E é isso. Então, aqui tem o Nemo na sua anêmona. Então, aquele filme ele é todo baseado em fatos reais. Eu sei que é uma aula complicada. Eu vou encerrar a gravação e já falo e vou falar com os alunos que estão online. Beijos, até a próxima aula. Estou encerrando a gravação. Interromper a gravação.